boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Governo não vai editar novo indulto de Natal até decisão do STF. Festas de Réveillon pelo país movem 5 bilhões de reais nas economias locais. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente já começa conversando com Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil, para saber aí essas informações a respeito da decisão do governo federal de esperar uma resolução definitiva do Supremo Tribunal Federal para só então aí avaliar se vai ser editado um novo decreto de indulto de Natal. Conta pra gente então, Carol, boa noite. Boa noite, Rosiane. Bem, o governo decidiu não editar um novo indulto natalino até que o Supremo Tribunal Federal decida sobre a suspensão parcial dessa medida, suspensão que foi determinada pela presidente da Corte, a ministra Carmen Lúcia. Agora, esse caso só vai ser levado ao plenário do STF depois do recesso do Judiciário em fevereiro. A ministra Carmen Lúcia suspendeu ontem parte do decreto de indulto natalino que foi assinado pelo presidente Michel Temer na última sexta-feira. Na suspensão, ela considerou inconstitucional partes do decreto. Em nota divulgada hoje, o Ministério da Justiça informou que vai obedecer à decisão da ministra, mas aguarda que o Supremo decida o mais breve possível sobre esse tema. Na nota, o Ministério também criticou a suspensão de parte do decreto e afirmou que o indulto é uma tradição humanitária praticada todos os anos e que essa decisão da ministra Carmen Lúcia está impedindo milhares de condenados por crimes sem grave ameaça ou violência à pessoa possam se beneficiar do indulto. A ministra Carmen Lúcia, ao tomar essa medida, ela atendeu um pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que questionou a legalidade do decreto, alegando o seguinte, que o decreto deixou mais brandas regras para o perdão da pena de condenados por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro, principalmente para aqueles condenados relacionados aí à Operação Lava Jato. Rosiane. Obrigada, Carol. Agora a gente vai conferir informações de Jéssica Gonçalves no estúdio da Rádio Nacional. Jéssica gravou um boletim para a gente para trazer informações a respeito de uma decisão do governo que publicou nova portaria sobre o trabalho escravo. Vamos conferir os detalhes. Boa noite, Rosiane. Junto com a exoneração do ministro Ronaldo Nogueira, o Diário Oficial da União desta sexta-feira trouxe uma nova portaria sobre o trabalho escravo. A norma volta atrás nos pontos que geraram polêmica em outra portaria, também do Ministério do Trabalho, publicada em outubro, que mudava regras relativas à fiscalização e à divulgação da chamada lista suja do trabalho escravo. Segundo a Coordenação de Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério Público do Trabalho, ficou mais fácil, por exemplo, dizer quando a jornada é exaustiva e a situação é degradante. Isso porque a nova portaria tipifica essas situações e traça regras mais transparentes para a atuação do auditor fiscal do trabalho. A portaria anterior foi criticada pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que na época recomendou a revogação do documento. Dias depois, a norma teve os efeitos suspensos por uma liminar concedida pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. A ministra alegou que a nova regra poderia dar margem à violação de princípios fundamentais, como a dignidade humana, o valor social do trabalho e a livre iniciativa. Eu volto com você, Rosiane. Olha, eu sei que Jéssica tem uma outra informação que ela separou para a gente também a respeito dos dados referentes a emprego, uma redução de novo em relação ao desemprego no país. E eu lembro que em 2017 a gente até trouxe na retrospectiva deste ano, a retrospectiva econômica mostrada ali por Adalberto Piotto, que este ano foi marcado justamente pelo fim da recessão, a retomada do crescimento, a retomada de geração de empregos, a redução dos juros e da inflação. Mas aí Jéssica agora traz os dados de hoje do IBGE a respeito da questão do emprego no país. Rosiane, a taxa de desemprego no país fechou o trimestre encerrado em novembro em 12%, uma queda de 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, quando a taxa estava em 12,6%. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, quando a taxa foi estimada em 11,9%, o quadro foi de estabilidade. Os dados fazem parte da PNAD Contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada hoje pelo IBGE. Segundo a
publicação, no trimestre encerrado em novembro, a população desocupada do país era de 12 milhões e 600 mil pessoas, registrando queda de 4% em relação ao trimestre anterior. Comparado ao mesmo trimestre do ano passado, houve alta no desemprego de 3,6%, mais de 400 mil pessoas. A PNAD contínua mostra que no trimestre encerrado em novembro, a população ocupada era de 91 milhões e 900 mil pessoas, 1% a mais que o trimestre anterior. Em relação ao mesmo trimestre de 2016, quando a população ocupada era de 90 milhões e 200 mil pessoas, o crescimento foi de 1,9%. Rosiane. Obrigada, portanto, pelas informações de Jéssica Gonçalves. Agora, Carolina Pimentel volta a destacar para a gente outro assunto aí que está na Agência Brasil, é a respeito de postos de atendimento da Receita, né, Carol? Rosiane, olha, contribuintes que moram em locais onde existe apenas uma unidade da Receita Federal vão poder ser atendidos de forma integral, ou seja, eles vão poder ter acesso a diversos serviços em uma mesma unidade. Por exemplo, o cidadão vai poder obter nessa mesma unidade da Receita uma habilitação para operar no comércio exterior e também consultar pendências de pessoa física e empresas. Esse novo sistema de atendimento integral, ele vai ser implantado a partir do dia 1º de janeiro de 2018, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E agora a gente confere informações de Vanessa Casalino, da TV Brasil em São Paulo, porque ela tem detalhes aí sobre uma nova orientação nos Correios para postagens que vão ter aí que ter apresentação de notas fiscais. Vamos conferir. Rosiane, os Correios vão passar a exigir declaração de conteúdo fiscal para despachos de encomendas a partir do dia 2 de janeiro, terça que vem. A partir dessa data, todas as encomendas deverão ter a nota fiscal afixada na parte externa da embalagem, no ato da postagem. E o cumprimento da lei é de responsabilidade do remetente. Segundo os Correios, a medida é uma exigência da Receita Federal e está prevista na legislação tributária. Com isso, o despacho de produtos, que é feito com frequência ou em grande volume, tanto por pessoa física ou por empresa e que tem a finalidade comercial, de circulação de mercadorias ou de prestação de serviços, deve conter essa declaração do conteúdo fiscal. Já o remetente que não tiver a nota fiscal do despacho vai ter de preencher um formulário de declaração de conteúdo que vai seguir junto com a encomenda. E os Correios alertam, as encomendas que não estiverem de acordo com as novas orientações vão ter a postagem recusada. Rosiane. Olha, e a Vanessa Casalino, eu sei que ela tem informações para a gente também sobre um outro assunto, decisão no Poder Legislativo em São Paulo, uma decisão inusitada. Você pode até manifestar a sua opinião aí para a gente, que é a respeito de proibir o consumo de carne nas segundas-feiras. Vanessa, explica. A Assembleia Legislativa de São Paulo já entrou em recesso, mas antes aprovou um projeto que institui a segunda-feira sem carne no estado de São Paulo. É uma lei que vai proibir o consumo de carnes todas as segundas em bares, restaurantes, escolas públicas e estabelecimentos que forneçam alimento em órgãos públicos, incluindo presídios e penitenciárias. Pelo projeto, quem não respeitar a norma vai ser multado. E o valor é salgado, R$ 7 mil. O autor do projeto é o deputado Feliciano Filho, do PEN. Ele é vegetariano há 17 anos e milita pela causa. O parlamentar justificou dizendo que a segunda-feira sem carne já existe em várias cidades do mundo e em 15 escolas públicas de Nova York. O parlamentar destaca que aqui em São Paulo, restaurantes populares como o Bom Prato, mantido pelo governo do estado, já exclui a carne do cardápio um dia na semana. Mas, para valer, a lei ainda precisa passar pelo crivo do governador Geraldo Alckmin. Nos próximos dias, ele recebe o projeto do Legislativo e vai ter de decidir se sanciona ou se veta a lei. A grande questão é como o governo de São Paulo vai conseguir fiscalizar as segundas-feiras para saber se o dia sem carne está sendo cumprido. Vamos ver, né, Rosiane? Obrigada, Vanessa. Olha, aí a gente já conversando aqui com a equipe inteira que está nos corredores do poder aqui hoje, diz que super consome carne vermelha, não tem nenhum vegetariano aqui. A Dani já disse que teria que ser punida, né, Dani? Seria toda semana, Rosiane. Hoje, inclusive, eu comi picanha no almoço em homenagem a essa lei. Olha, a gente segue no noticiário, lembrando que esta semana a gente está fazendo as retrospectivas de 2017. Henrique Bolg, que é nosso editor, preparou um material numa retrospectiva em imagens e vamos ver o que ele separou para o mês de julho. No começo de julho, o presidente Michel Temer participou da cúpula do G20. Na foto, ele cumprimenta a chanceler da Alemanha,
Angela Merkel. No mesmo mês, a Comissão Especial da Câmara analisou a primeira denúncia contra o presidente Michel Temer. O então procurador-geral Rodrigo Janot acusou Temer de embaraçar a investigação dos casos relatados por Joesley Batista. O advogado de Temer disse que a denúncia fugia da realidade. O relatório contra a abertura do processo foi encaminhado para o plenário da Câmara. Em julho, o Congresso retomou a análise das reformas. Durante a sessão no Senado, senadoras da oposição ocuparam a mesa da casa. O presidente Eunício Oliveira suspendeu a sessão. A Lava Jato entrou no segundo semestre com decisões importantes. Em uma delas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado pela primeira vez. O juiz Sérgio Moro sentenciou o ex-presidente a 9 anos e 6 meses de prisão, no caso em que Lula é suspeito de receber um triplex como propina. E agora a gente vê também quais foram os destaques na retrospectiva em imagens separadas por Henrique no mês de agosto. Em agosto, a Câmara dos Deputados rejeitou a autorização para investigar o presidente Michel Temer. Deputados governistas comemoraram o resultado depois de uma votação tensa. Logo depois da aprovação do relatório, o presidente da República fez um pronunciamento. Ele citou que o governo teria uma longa tarefa pela frente e lembrou das reformas. No mesmo mês, a defesa de Temer pediu a suspeição do então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Em agosto, a Câmara começou a discutir a reforma política. A comissão especial sobre o tema aprovou o texto do relator. A PEC foi fatiada e começou a ser analisada pelo plenário. E a gente encerra esse bloco conferindo aí as imagens na retrospectiva do mês de setembro. Um incêndio de grandes proporções atingiu o Parque Nacional de Brasília em setembro. A seca deste ano foi forte e também atingiu o abastecimento de água na capital federal. Foram meses de racionamento. Em setembro, o presidente Michel Temer participou do encontro do BRICS, que aconteceu em Xiamen, na China. Setembro também é o mês da independência do Brasil. Nesta foto, vemos as manobras arriscadas da Esquadrilha da Fumaça no desfile militar em Brasília. O mês também teve uma reviravolta no caso JBS. Novas gravações mostraram um possível envolvimento do ex-procurador Marcelo Miller na delação. O executivo do grupo, Joesley Batista, foi preso e o acordo de delação dele foi revisado. No Supremo Tribunal Federal, o advogado do presidente da República, Antônio Mariz, pediu a suspeição do então procurador-geral Rodrigo Janot para atuar em processos contra Temer. O pedido foi negado pelo STF. Uma das fotos mais marcantes do ano foi feita pela Polícia Federal. 51 milhões de reais em malas foram achados em um imóvel supostamente usado pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima, em Salvador. Gedel foi preso na capital baiana e encaminhado para a penitenciária da Papuda, em Brasília. Aqui começou uma ventania aqui em Brasília, vocês pegaram a imagem já tentando arrumar o cabelo. Gente, no próximo bloco você tem conosco outras informações nos corredores do poder, detalhes sobre réveillons pelo país e também a retrospectiva 2017. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as principais notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Uma delas foi anunciada pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, em relação ao reforço na segurança no Rio Grande do Norte. Agora, quem tem as informações pra gente é Daniele Popov, que está aqui ao meu lado. Dani. Oi, Rosiane, boa noite. Pois é, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, concedeu hoje uma entrevista coletiva em que anunciou que mais 2.000 homens vão ajudar no reforço à segurança no Rio Grande do Norte, a pedido do governo do estado. Segundo o ministro, hoje ainda 500 homens das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica já estarão lá ajudando no patrulhamento em Mossoró e em Natal, capital do estado, que são as cidades com o maior número de pessoas, né, as cidades mais populosas. O ministro também afirmou que os 1.500 militares restantes têm que chegar lá nas próximas 48 horas para ajudar esse reforço.
reforço. Ele comentou ainda sobre a greve dos policiais militares e civis, essa paralisação por falta de pagamento de salários e também do 13º. O ministro disse que entende a situação, mas que a greve é ilegal e que essa situação, Rosiane, tem que ser resolvida da melhor maneira possível, né? Obrigada, Dani. A gente volta a conversar agora com Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil, porque ela tem informações a respeito de uma liberação de recursos pelo governo federal. É ela que conta pra gente agora, Carol. Rosiane, o presidente Michel Temer, ele liberou hoje 2 bilhões de reais para os municípios e o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, disse o seguinte, que essa liberação não está condicionada a um apoio ao governo. A liberação foi feita hoje pelo presidente Michel Temer por meio de uma medida provisória. E esse repasse desse dinheiro vai ser feito com base nas regras do Fundo de Participação dos Municípios, que considera aí o número de habitantes de cada município e de acordo com o ministro Carlos Marum, todas as prefeituras de todos os partidos vão ser beneficiadas. A gente lembra que esta semana o ministro Carlos Marum tinha dito que o governo esperava reciprocidade de governadores com financiamento pendentes em bancos públicos para convencerem aí os parlamentares para aprovação da reforma da Previdência no ano que vem. Essa declaração acabou repercutindo negativamente entre alguns governadores e ontem o ministro Carlos Marum divulgou uma nota negando ter associado os pagamentos ao apoio à reforma da Previdência. Volto com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. A gente segue agora no noticiário, lembrando que outros detalhes a respeito dessas informações você pode conferir no site agenciabrasil.abc.com.br, mas agora a gente volta a conferir a retrospectiva 2017, preparada por nosso editor Henrique Bolg em imagens. E aí a gente confere agora o mês de outubro. Em outubro, o relator Bonifácio Andrada apresentou na CCJ da Câmara dos Deputados o parecer que rejeitou a denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. O relatório foi aprovado por 39 votos a 26. O deputado Paulo Maluf participou da reunião na CCJ. Naquele mês, a primeira turma do STF manteve a condenação do parlamentar, que viria a ser preso no final do ano. Depois de aprovada na CCJ, a segunda denúncia de Janot contra Temer foi rejeitada pelo plenário da Câmara. No mesmo mês, o senador Aécio Neves voltou ao Senado para reassumir o seu mandato. Aécio havia sido afastado por determinação da primeira turma do STF, a pedido da PGR. Uma imagem impressionante veio do Rio de Janeiro. A força da água provocou o desabamento de mais um trecho do calçadão na Praia da Macumba, desmoronando a ciclovia construída para as Olimpíadas. E uma solenidade marcou o fim das operações do Brasil na missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, a MINUSTAH. E vamos conferir então agora as imagens de novembro destacadas na retrospectiva feita por Henrique. Em novembro, o Exército Brasileiro participou do Amazon Log 2017, exercício de logística multinacional inédito na América do Sul. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, teve novidades em 2017. Ele foi dividido em 2 etapas em 2 finais de semana de novembro. No mesmo mês, o governo lançou o programa de infraestrutura Agora é Avançar. O objetivo é completar 7.000 obras até o fim de 2018. A foto mostra o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, em uma visita às obras de construção da segunda ponte sobre o Rio Guaíba, em Porto Alegre. E após 155 anos, o Diário Oficial da União produziu a sua última edição impressa em novembro. Agora, o documento passa a estar disponível somente em sua versão online. Olha, finalmente chegamos ao último mês do ano, dezembro. No começo de dezembro, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, fez a palestra inicial do seminário Água, Vida e Direitos Humanos no Conselho Nacional do Ministério Público. O Brasil se prepara para receber o Fórum Mundial da Água em 2018. No fim do ano, foi assinado o acordo entre poupadores e bancos relativo a perdas com a poupança durante os planos econômicos Bresser, Verão e Collor II. Na foto, a advogada-geral da União, Grace Mendonça, explica o acordo. O Congresso tentou votar a reforma da Previdência proposta pelo governo em dezembro. O líder do governo no Senado, Romero Jucá, disse que a votação ficou para fevereiro de 2018.
Neste mês, o governo homologou a Base Nacional Comum Curricular para o ensino infantil e fundamental. E o Brasil sediou a cúpula do Mercosul no fim de dezembro. O presidente Michel Temer transmitiu a presidência do bloco para Horácio Cartes, presidente do Paraguai. Olha, e aproveitando aí esse clima de retrospectiva, a gente conversa com Maurício de Almeida, no Rio de Janeiro, porque ele vai lembrar dois fatos aqui. Maurício, primeiro, neste ano teve aquela decisão de poder, uma decisão judicial, que terminou com o fechamento da Estudantina, né? Aquele reduto do samba aí no Rio de Janeiro. E aí teve também toda uma polêmica que foi parar em relação à discussão de poder, até de lei, em relação ao funk. Boa noite. Olá, Rosiane, boa noite. Pois é, infelizmente a Estudantina fechou por causa de uma dívida com o aluguel. O aluguel estava atrasado e o proprietário do imóvel, na justiça, conseguiu retomar o imóvel e a Estudantina está fechada. Em relação ao funk, foi uma proposta de iniciativa popular encaminhada para o Congresso. O projeto chegou a ser debatido no Senado, mas o senador Romário, que era o relator do caso, decidiu arquivar essa proposta para criminalizar o funk. Na época da polêmica, eu conversei com a cantora Valesca Popozuda, que criticou o projeto e falou da importância da cultura do funk. Vamos rever. Todos os ritmos sofrem um preconceito, né? Então, assim, mas hoje o funk é um alvo. E porque eu não sei, mas o funk faz bem, a gente emprega várias pessoas, né? E hoje, assim, eu tenho uma equipe linda e maravilhosa que depende do meu trabalho, depende de mim, né? Para sobreviver, para ser feliz. E como tem vários jovens de comunidades que sonham em ser uma Valesca, sonham em ser uma Anitta, uma Ludmilla, sonham em ser um MC também, tem meninos que sonham em ser um Kevin, um Livinho, sabe? E aí buscam o quê? Oportunidades na vida que outras pessoas não dão, mas o funk dá. Gostando ou não, você tem que respeitar o funk, né, Rosiane? Pois é, e faz parte realmente já de todo esse movimento cultural no Rio de Janeiro, né, Maurício? Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, porque eu sei que você tem informações, óbvio, sobre o Réveillon aí no Rio de Janeiro, mas sobre Réveillon também eu converso agora com Daniele Popov. Aqui o Réveillon vai ser com muita ventania. Como agora, né, como agora. E Dani, assim, o que veio de bons ventos aí em relação à economia, em relação ao Réveillon, né? Estudo apresentado pelo governo mostra quantos bilhões de reais movimentados. O Ministério do Turismo fez um balanço aí, uma expectativa de quanto seria arrecadado nos 4 principais Réveillons do país e listou esses 4 Réveillons. Primeiro, obviamente, do Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza e Florianópolis. Bom, sobre o Rio de Janeiro eu vou deixar com o Maurício de Almeida que ele conta pra gente em detalhes, mas Salvador, que é um Réveillon grande, lá não dura só um dia não, viu, Rosiane? São 5 dias de festa oficial, a gente sabe que Salvador é sempre festa, né? O governo, a Prefeitura de Salvador, espera arrecadar 405 milhões de reais na economia local. Fortaleza, a expectativa é que 1,5 bilhão de reais sejam injetados na economia e na região sul, lá em Florianópolis, há um acréscimo de 780 milhões de reais, ou seja, a maior fatia mesmo é do Rio de Janeiro. E olha, sobre Salvador, é verdade, eu já fui para Salvador, não no Réveillon, mas na semana que antecede o Réveillon, e sim, era festa todos os dias, mas eu sou até suspeita para falar de Salvador, porque eu amo de paixão aí o povo todo da Bahia, as festividades em Salvador. Agora, em relação a essa festa de Réveillon, Maurício vai falar com a gente daqui a pouquinho sobre o Rio de Janeiro, mas antes a gente já aproveita e começa a ver as nossas mensagens da equipe daqui do programa Nos Corredores do Poder, com os desejos aí em relação a 2018. Vamos conferir o que dizem Jéssica Gonçalves, Mariana Jungmann, que gravou um áudio pra gente, e também Vanessa Casalino. Olá, pessoal. Olha, eu tô em recesso, mas não podia perder a oportunidade no nosso último programa de 2017, de desejar um feliz ano novo a todos, que 2018 seja um ano cheio de luz, de paz, de amor e de grandes oportunidades. Um beijo, valeu todo mundo! Bom, eu quero desejar a todos os nossos telespectadores, aos nossos ouvintes e à nossa equipe também o excelente 2018, que seja um ano de muita luz, muita paz e boas notícias para todos nós.
Rosiane, primeiro quero agradecer a todos que estiveram com a gente em 2017 e quero desejar para 2018 3 coisas: saúde sempre, entusiasmo e sabedoria. Entusiasmo porque ele dá uma determinação especial para a gente buscar nossos sonhos, nossos objetivos. Sabedoria porque 2018 vai trazer alegrias, mas os problemas também virão. E ela é a melhor conselheira para superar todos eles. 2018 também é ano eleitoral, então que a gente vote com consciência e que a crise econômica fique de vez para trás. Que cada brasileiro possa ter seu emprego em 2018. Um ano novo maravilhoso para todo mundo que está com a gente, para você também, Rosiane. Até lá! Vanessa Casalino, agora é a vez de Carolina Pimentel, claro. Bem, Rosiane, desejo, a gente nesse último programa aqui de 2017, desejo um feliz 2018 para você, para a Daniele, para toda a nossa equipe, para quem ficou com a gente, acompanhou a gente durante todo esse ano. E o meu desejo para 2018 é um ano de muita prosperidade, que a gente, o que as meninas falaram, muitas oportunidades. Rosiane. Obrigada. Agora sim, Maurício de Almeida, seu desejo de feliz ano novo e também, claro, as informações do Rio. Pois é, Rosiane, a grande festa na praia de Copacabana deve reunir 3 milhões de pessoas. A queima de fogos vai durar 17 minutos, 5 a mais que no ano passado. Serão 25 toneladas de fogos. A Polícia Militar suspendeu folgas e férias para garantir a segurança do evento. 2.700 PMs estão envolvidos nessa segurança. Falando em segurança, hoje o presidente Michel Temer assinou que as Forças Armadas vão continuar no Rio no ano que vem. Um réveillon de tranquilidade, festa aqui no Rio de Janeiro. Feliz ano novo para vocês aí em Brasília, Rosiane, e para toda a equipe do Corredores. Para todos nós, boa noite, feliz ano novo!